Aleluia. Graças e paz, igreja, amém? Feliz mais uma vez de estar aqui, né? Deus é bom. E por incrível que pareça, o fato de cada um de nós estarmos aqui, porque de alguma forma o Espírito Santo quis que você estivesse aqui essa noite. Independente de você ter feito a sua decisão com Cristo ou não. Então, o fato de você estar aqui significa que o Espírito Santo de Deus trouxe você nesse lugar, amém? Deus é Pai, né? Há um desafio para nós na atualidade, né? Devido a que os pastores modernos têm feito, né? Pastores de teologia liberal, com relação ao amor de Deus. E eles têm conseguido destituir o amor de Deus dos seus outros atributos. Então, se é vendido hoje Deus de forma amorosa, mas não se apresenta Deus em sua totalidade. Então, há um desafio para nós essa noite de entendermos isso, porque isso está relacionado de forma indireta a nossa eternidade, a forma que nós nos comportamos, a forma que nós lidamos com Deus e com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, vai implicar como será o meu destino na eternidade. Por exemplo, todo pai ama o seu filho, amém? Amém. Todo pai, né? Toda mãe ama o seu filho, é a ordem natural das coisas, amém? Existem exceções, mas a ordem natural é que todo pai ama o seu filho. E esse amor implica cuidado, implica zelo, implica proteção. Por exemplo, eu tenho uma nenê de 2 anos de idade. E ela é uma bênção, né? Então, a Bíblia, ela deixa para nós entendido que é como se a criança não tivesse juízo. Então, compete aos pais ir moldando a criança e colocando o juízo na criança, né? Por exemplo, se o seu filho, acho que eu já até falei isso aqui, quiser colocar o dedo na tomada, você não vai deixar, vai? Não, por quê? Porque ele pode se machucar a ponto de morrer. Então, o amor que nós temos pelos nossos filhos vai demandar o quê? Proteção, cuidado. E, consequentemente, gente, vai implicar também em disciplina, em correção, em exortação. Vez ou outra a gente vai precisar dar umas lapadas, não é assim? Dessa forma é Deus para conosco. Então, Deus é um Deus de amor, amém? Mas Deus não é só amor. É um dos atributos de Deus que na atualidade tem se dado muita ênfase. E por conta disso a gente acaba abraçando Deus e de alguma forma a nossa vida não muda e continua da mesma forma que está. Quando a gente lê Provérbios 13:24, diz assim, aquele que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. E aí a gente escuta, quem costuma andar em interior, né, quem tem avós, geralmente a gente escuta eles falando coisas parecidas, né? Os antigos dizem também assim, poupe a vara e estrague a criança. Mas quando a gente vem para essa geração de hoje, e a gente vem para a psicologia moderna, eles pregam que você não pode bater nas crianças. Tá certo esse negócio? Não dá certo. Por quê? Porque Deus disciplina a quem Ele ama. Não é assim, gente? Então a gente vai falar essa noite um pouco sobre o amor de Deus, mas para nós falarmos do amor de Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 3. A gente vai ler 2 versículos, né? O primeiro versículo ele é considerado também como se fosse o resumo do Evangelho, né? E ele vai falar de amor, vai falar do amor de Deus. Mas o versículo seguinte que nós vamos ler, que é o último versículo,
vai estar dando para nós aí uma sustentação do significado desse amor, amém? Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Todos acharam? Falta só eu, né? Achei. Então a gente vai ler 2 versículos, tá? A gente vai ler o versículo 16 e a gente vai ler o versículo 36, tá? Para resumir aqui. E acompanhe na sua Bíblia, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Queria convidar a igreja a ficar de pé, vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Às vezes a gente chega na igreja, né, ou vem de casa e pede para Deus falar com a gente, né? Mas é impossível as escrituras serem abertas e Deus não falar conosco. Mas a questão é, né? Deus vai falar. Como eu vou me comportar a partir daquilo que Deus falar? Qual a decisão que eu vou tomar? Qual a posição de responsabilidade que eu vou tomar a partir daquilo que Deus falar no meu coração? Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui. Pai, em nome de Jesus, toda honra, toda glória é tua. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor Deus, nós pedimos que a Tua graça seja derramada sobre esse lugar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra, Senhor Deus, e ela diz que onde há 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faz presente. Senhor Deus, nós cremos, Pai amado, que o Senhor está aqui nesse lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem falar aos nossos corações, meu Deus, mas também, Pai amado, nos dá força, nos dá, Senhor Deus, responsabilidade para tomarmos decisões. Senhor Deus, para que a Tua igreja, Senhor Deus, seja, Pai amado, a Tua resposta para o mundo. Pai, que nós possamos sair daqui essa noite como luz, meu Deus, como sal. Senhor Deus, que as pessoas possam olhar para nós no nosso trabalho, Senhor Deus, na escola, na faculdade, Senhor Deus, aonde nós estivermos, Pai amado, e a Tua glória seja manifesta naquele lugar, porque o Senhor vai mudar a nossa vida, o Senhor vai mudar o nosso coração aqui essa noite. Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, entre na nossa mente, Senhor Deus, e como uma semente, Pai amado, cresça de forma superabundante nos nossos corações. Não, Senhor Deus, não é uma palavra, não é uma frase clichê, meu Deus, mas não permita, Senhor, que nós venhamos a sair daqui da mesma forma que nós chegamos. Não, meu Deus, vem nos incomodar, Espírito Santo. Vem, Senhor Deus, fazer com que nós olhemos para nós mesmos, para as nossas falhas, para aquilo, Senhor Deus, que nós sabemos que tem que mudar, Senhor Deus, mas mesmo assim, esse pecado, Pai amado, tem nos atormentado, tem nos tirado da Tua presença, Senhor Deus, nos dá poder e autoridade, Senhor Deus, no nome do Teu Filho, Pai amado, para nos santificarmos, meu Deus, para sermos luz. É isso, meu Deus, que nós oramos, é assim, Senhor Deus, que nós agradecemos, porque cremos que grandes coisas o Senhor já fez e vai fazer aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, para nós entendermos Deus e o seu amor, a gente precisa fazer aqui uma análise, né? A gente vai estar lendo aqui o significado de algumas palavras para a gente conseguir, de alguma forma, dentro da nossa limitação, enxergar Deus de uma forma que faça sentido para nós, Ele em sua completude, embora isso seja impossível. Amém? E eu consultei aqui o dicionário, consultei algumas coisas, e eu trouxe aqui, eu fui no dicionário buscar o significado da palavra amor. Quando a gente coloca, hoje,
no dicionário significado, o que significa amor. Obrigado. Então a gente vai ver ali muitos significados, são muitos mesmos. Então a gente conclui que mudou tanto o significado da palavra, é usado com tanta banalidade, que a gente precisa volta e meia estar recorrendo ao significado, olhando para a origem do amor que é Deus, para que de alguma forma isso faça sentido para nós, porque a palavra de alguma forma ficou banalizada, sim ou não? Por exemplo, eu amo baião com ovo, eu sou fã, a Elora não gosta, né? Então você pode amar o esporte, você pode amar lasanha, você pode amar várias coisas. Então a gente percebe que de alguma forma a palavra ela vai se banalizando e a gente vai se acostumando com ela. Então quando a gente começa a falar que Deus te ama ou que Deus me ama, então a gente não consegue assimilar o peso da palavra como deveria ser. Então de alguma forma isso não surte o efeito que deveria surtir, você está entendendo? Então eu fui buscar lá no dicionário, são muitos significados, mas eu anotei aqui os que eu achei que tem mais a ver. Olhando para a Bíblia, olhando para aquilo que Deus é, como Ele se revela através das suas Escrituras. Então, o amor significa excesso de zelo e dedicação. Outro significado, sentimento de afeição intensa. Então, Deus nos ama, amém? Então, se Deus nos ama, há da parte de Deus para conosco um excesso de zelo e dedicação. Consequentemente, eu não posso viver da forma que eu quero. Ou eu não posso ter me encontrado com Jesus, ou ter feito a minha decisão por Cristo e continuar na mesma vida. Ou regredindo. Aí eu peguei aqui alguns dos sinônimos da palavra amor. Significa afeto, amizade, adoração, devoção, zelo e cuidado. Olha que forte, igreja. Não é forte isso? Isso é forte, é para ser forte. Deus, na teologia, ele é dividido, aquilo que o homem conseguiu fazer, em atributos, né? Então existem os atributos de Deus que não são comunicáveis, e existem os atributos de Deus que são comunicáveis, que nós chamamos também de atributos transferíveis. Então, a gente precisa falar um pouco disso para nós começarmos a enxergar esse Deus de amor que nos amou primeiro. Aí as coisas vão começar a fazer sentido para nós. Aí a igreja começa a ser luz, aí a igreja começa a ser sal. Aí nós vamos começar a ser confundidos com Cristo, quando nós passarmos a entender de forma correta que amor é esse. Que às vezes a gente até canta nos louvores, né? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem como mensurar. Mas Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus não é só um atributo. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas dos atributos não comunicáveis de Deus, que são os atributos que Deus, ele não são exclusivos dele. Ou seja, ele não compartilha com nenhuma outra parte da sua criatura. São atributos exclusivos a ele, que são alguns deles: a seidade. Deus é autoexistente, tem fonte de vida em si mesmo. 2. Deus é eterno. Deus não foi criado e sempre existiu. 3. Deus é imutável. Tanto o ser de Deus como sua perfeição permanecem inalteradas com o passar do tempo. 4. Deus é infinito. Deus não sofre qualquer tipo de limitação em sua natureza, seja ela de tempo ou espaço. Deus é onipresente. Deus está em qualquer lugar, inclusive Ele está aqui, sem nenhuma limitação de poder. Deus é onipotente, Deus possui todo o poder e não há adversário que possa com Ele. Deus é onisciente. Esse atributo de Deus nos diz que Ele possui todo o conhecimento de maneira infinita e não possui dúvidas. E Deus é soberano.
ou seja, nada foge ao controle ou lhe causa surpresa. Esses são os atributos de Deus. Então, quando eu olho para Deus de amor, eu não posso deixar de enxergar esses atributos. Eu não posso olhar para Deus como um Deus de amor e enxergar Deus só com o atributo de amor. Porque senão eu crio um Deus domesticável, um Deus ao meu modo, um Deus que atenda às minhas necessidades. E isso se torna um problema para nós. Amém? E os atributos comunicáveis de Deus são os atributos de Deus compartilhados com o ser humano em alguma medida. Por exemplo, o amor. Embora amemos, nós não somos amor como Deus é. Mas o amor que expressamos pelo próximo é um resultado do amor de Deus derramado em nossas vidas. Então, assim como Deus tem os seus atributos exclusivos não comunicáveis, Ele também tem os seus atributos que foi transferido para nós, seres humanos, em alguma medida. Eu acho que é Charles Spurgeon que diz assim, aquilo que você vê de bom em mim é Deus, e aquilo que você vê de ruim em mim sou eu mesmo. Ou seja, ele está declarando que não há nada nele de bom, mas tudo aquilo que há de bom nele parte de Deus em alguma medida, amém? Então, um dos atributos de Deus transferíveis que Ele transferiu para nós é o amor. E isso a Bíblia declara de forma aberta, que Deus é amor. Isso nós sabemos, amém? Outro atributo de Deus comunicável, Deus é bondoso. A bondade de Deus está sempre presente em tudo que Deus criou e também no seu relacionamento com o ser humano. A capacidade que nós temos de ajudar o próximo, de ser bondoso, é um atributo de Deus que foi transferido para nós. Amém? Terceiro, misericordioso. É um dos atributos de Deus que se manifesta com relação aos pecadores e aflitos. Quarto, Deus ele é sábio. A Deus pertence toda a sabedoria, sendo Ele mesmo a fonte da sabedoria. Quinto, Deus é justo. Deus é completamente, perfeitamente justo em suas decisões. Nenhuma delas são injustas ou desiguais. Sexto, Deus ele é santo. Deus jamais conheceu a impureza, corrupção ou pecado. Sétimo, Deus é verdadeiro. Tudo que provém de Deus é verdade, confiável e infalível. Oitavo, Deus é livre. Deus não depende de aprovação de ninguém para executar os seus planos ou existir. E nono, para concluir, Deus é paz. Em sua existência, governo e soberania, Deus é completamente cheio de paz. Não há nenhuma confusão em sua mente com relação a nada. Amém, gente? Sei que a gente não vai conseguir decorar tudo, é impossível, né? Mas a gente precisa, no mínimo, entender e olhar para Deus dessa forma, em sua totalidade. Dado isso que eu acabei de falar, tomei a ousadia de colocar um tema a essa ministração. E o tema dessa ministração é o amor exclusivo de Deus. O amor de Deus ele é exclusivo. E nós vamos tirar essa conclusão aqui essa noite. E quando eu disse que o Espírito Santo nos trouxe aqui, isso é verdade. E quando eu disse que você mesmo ainda não tendo feito a sua decisão por Cristo, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, é porque Deus queria que você ouvisse isso. Se você está aqui e já fez a sua decisão por Cristo, mas talvez na sua mentalidade Deus era um Deus permissivo e permitia que você vivesse a vida do jeito que você quisesse, Deus te trouxe aqui para te mostrar que Ele tem muito mais para você viver, mas para isso você precisa se esforçar em obedecer. Amém? Igreja, há muito mais sobre Deus que os seus atributos revelam. Deus é infinito e está muito acima da nossa compreensão. Jamais o conheceremos completamente nesta vida. O que nós sabemos sobre Deus é um pouco do que Ele mesmo quis revelar. Na verdade, só o que nós precisamos saber.
Então, através das Escrituras, nós temos tudo o que nós precisamos saber em relação a Deus para nos mantermos firmes e constantes nessa caminhada que não é fácil. Amém? Deus, ele não é só um atributo. Você consegue falar isso comigo? Deus não é só um atributo? Deus é, gente. Deus é. Em toda a sua completude perfeita. Nós não podemos olhar Deus apenas por um ângulo. Porque se nós fizermos isso, nós o veremos de forma fragmentada e isso se torna para nós uma desgraça. E o que significa desgraça? Fora da graça. E essa palavra é uma palavra muito horrenda, se nós formos analisar o significado dela. Hoje em Cristo nós estamos na graça, amém? Porque Deus enviou o seu Filho para morrer, para todo aquele que nele crê, não tenha a vida eterna. Então hoje nós vivemos por graça. E nós não podemos olhar para Deus apenas como esse atributo. Por exemplo, se eu pedir para você olhar essa caixa aqui, você vai ver ela por um ângulo, sim ou não? Mas você não vai estar vendo o que eu estou vendo. Como eu não consigo ver o que você está vendo. Mas essa caixa, ela tem vários lados, ela é multifacetada. Amém? Assim é Deus. Eu não posso olhar para Deus apenas por um ângulo. Eu tenho que tentar compreender Deus através das Escrituras, naquilo que Ele é. Embora sejamos limitados para isso. Porque pelo fato de nós sermos seres caídos, manchados pelo pecado, consequentemente destituídos da glória, nós somos inclinados a querer adequar Deus à nossa vida. E aí nós criamos um personagem inclusivo, passivo, que ama o pecador e odeia apenas o pecado. E então nós domesticamos esse personagem acreditando ser Deus. Mas Deus, ele é o leão da tribo de Judá. E esse leão, ele não pode ser domesticado. Ele domestica. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Olhe para a sua vida. Quando eu olho para a minha vida, eu entendo e percebo como um leão da tribo de Judá, como Deus me domesticou. Em relação à vida que eu vivia, às coisas que eu fazia, aonde eu frequentava. Então, quando eu olho Deus apenas um ângulo, então eu sou tendencioso a criar Deus ao meu modo, que atenda às minhas necessidades, que atenda aquilo que eu quero, que atenda os meus desejos, sem um pingo de responsabilidade, sem mudança de mente, sem mudança de comportamento. E é isso que tem acontecido. E a gente vê isso no Brasil, e isso é muito triste. Existe um pastor americano, Paul Washer, e ele fala que Deus odeia o pecado e também o pecador. Eu acredito que todos nós já ouvimos o seguinte: Deus odeia o pecado, mas não o pecador. Mas aí eu faço uma pergunta: no final das contas, quem que Deus vai lançar no inferno, o pecado ou o pecador? Então eu concluo e corroboro com o Paul Washer, quando ele diz que Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Aí eu, vendo meu Facebook, eu vi uma postagem de um pastor chamado Rafael César. E ele falou o seguinte, parafraseando essa frase do Paul Washer, ele disse assim, ó: Deus odeia o pecado e também odeia e mata o pecador. Se nós formos sinceros consigo mesmo e fizermos uma avaliação da igreja de 30, 40 anos atrás
a igreja ela era diferente da igreja de hoje. Era uma igreja mais temerosa. Era uma igreja que buscava mais a santidade. Por quê, irmãos? Porque se falava tanto de céu como de inferno. Você sabia que o inferno foi criado por Deus? Você sabia que Deus, em amor, criou o inferno? Para quê? Para separar o bode das ovelhas. Ele não diz? A Bíblia não diz? Por quê? Porque Deus vai separar naquele dia aqueles que não quiseram nada com Ele aqui em vida. Oxi! Se eu não quero nada com Deus em vida, o que é que eu quero fazer com Ele no céu? Faz sentido? Não faz sentido. Então Deus, em amor, pelo amor que Ele tem pelos seus filhos, criou o inferno. E sabe o que é mais interessante? Às vezes a gente não observa, embora já tenha lido várias vezes e já tenha ouvido várias pessoas falar, os evangelhos vai dizer que naquele dia Deus vai separar o joio do trigo. E com certeza você já deve saber que o joio e o trigo são semelhantes. São parecidos, perdão. São muito parecidos a ponto de serem confundidos. E o que é que isso significa, irmão? É uma palavra de amor, de advertência, de um Deus de amor para conosco. O que é que ele está dizendo? Que muitos que estão aqui talvez não se salvem. Por quê? Porque não estão levando Deus a sério. E quando nós olhamos para Deus como sendo um Deus só de amor, então eu crio um Deus passivo e eu digo, não, eu já premedito as coisas, eu me posiciono assim, ó. Não tem problema se eu pecar aqui, Deus me perdoa. E a gente passa a viver longe de Deus. E acha que está tudo bem. E o mais triste, a gente acaba se acostumando com isso. Irmãos, a gente tem que chorar pelas nossas falhas. Eu, você, todos nós. Quanto tempo faz que a gente não chora pelas nossas falhas? Quanto tempo faz que a gente não chora por alguém? E Deus enviou seu Filho. Deus deu seu único Filho para morrer por amor a nós. E talvez nós estejamos anestesiados com alguma falha ou algum pecado. Agora a gente também, até nisso a gente começa a falhar, que a gente começou a chamar agora de uns tempos para cá pecado de falha, né? Para ficar menos feio, ou para perder assim mais o sentido. Né? E aí eu pergunto, Deus ama a todos? Não. Não. Deus não ama a todos. O amor de Deus ele é exclusivo aos filhos. E quem são os filhos, igreja? Pecadores arrependidos. Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores, amém? Eu sou pecador, você é pecador. Mas o amor de Deus é somente aos filhos arrependidos. É aos pecadores que se arrependem. A igreja do Senhor, ela é inclusiva, porque ela é para todos, amém? A igreja está aberta, ela é inclusiva, é para todos, mas ela é inclusiva, somente aos que se arrependeram dos seus pecados e passam a carregar a sua cruz. Vou abrir aqui em Lucas, não precisa abrir, se você quiser abrir, fique à vontade. Lucas 9.
Diz assim, ó. Segura aí. Você está aqui, igreja? Segura aí Lucas 9, tá? Lucas 9, né? E aí, como eu falei, né? Nós vemos hoje muitos pastores pregando só amor. Essa galera que eu acabei de falar aí, né? A galera, os pastores de nova geração, né? Eu também sou novo, né? Mas não foi só esse só amor que me transformou, não. E aí a gente vê esses pastores pregando apenas isso, amor. Eles dão tanta ênfase ao amor que as pessoas ficam fascinadas e querem esse Deus de amor. Mas como eu falei, Deus não é apenas um atributo, Deus é total. E aí nós vemos isso principalmente pastores de artistas e pastores que foram dominados pelos benefícios que podem obter usando o nome de Deus. Por exemplo, hoje nós temos muitos artistas que se dizem evangélicos. Nós temos o Wesley Safadão. Até me lembrei de uma coisa aqui. O Wesley Safadão, ele foi batizado 2 vezes. Quando ele converteu, né? Vendo ele. E quando ele fez uma viagem a Jerusalém, lá, ele quis se batizar onde Jesus se batizou. Estava lá ele, né? Um pastor muito amigo dele, que é o André Vitor. Aí esses dias, igreja, o Wesley Safadão, ele postou uma música, eu acho que é uma música nova dele. E ele fez um vídeo. E nesse vídeo está ele e a filha dele. Eu acho que ela deve ter uns 10 anos de idade, 11 anos de idade. Acho que é Isis o nome dela. E esse vídeo, essa música dele nova, que ela toda empolgada dançando com ela, é uma música que faz apologia à promiscuidade, é uma música que faz apologia ao sexo antes do casamento, é uma música que faz apologia ao sexo sem compromisso, e é uma música que faz apologia de alguma forma à pedofilia. Porque ele está cantando essa música com a filha dele, e ela tem uma participação na música que ela fala uma parte do refrão. E essa música vai falar que é as novinhas, né? Fazendo aquilo que a gente sabe que o mundo está mostrando direto aí, a toda hora. Com a filha dele. E aí? E o pastor dele está lá. Aí eu pergunto, esses pastores, eles estão preocupados com a alma dessas pessoas? Esses pastores, eles estão preocupados com a eternidade dessas vidas? Mas é evangelho. Será que Deus está alegre com isso? Será que Deus é amor a esse? Que amor é esse sem restrição? Que amor é esse onde não há uma contenção? Que amor é esse onde não há uma exortação? Onde não há um cuidado de dizer por onde tem que andar? Nós que estamos em posição de pastoreio, de pregador, de evangelista, nós não podemos nos eximir ou omitir a verdade às pessoas. Pois a única coisa que os leva, que os devolve a Deus é a verdade, irmãos. Então como que vai haver mudança da minha parte se eu estou sendo massageado na posição em que eu me encontro? Aí a música vai dizer que a
rodinha tem que sentar. E é a filha dele, irmãos, de 11 anos. Então será que esses supostos pastores não estão mais preocupados com os dízimos? Ou com o arroba, né? Aí nós temos mais, né? A Ludmila, evangélica, casada com outra mulher. Oxi. Vai que dá certo esse negócio. Por quê? Porque aqueles que se levantaram a pastores, eles estão massageando o ego dessas pessoas. Por quê? Porque o dinheiro que essas pessoas têm traz a eles conforto, luxo, nessa vida. E aí eles vendem um Jesus, um Deus de amor domesticável. Não, Deus é amor. Não, Deus é amor. Não, irmãos. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Amém. Ainda em vida nós podemos mudar. Deus nos deu essa possibilidade. Mas Ele vai voltar. Amém. Então quando Ele voltar não vai haver mais negociação. Ele vai voltar para julgar. E a Bíblia diz que Ele vai separar os bodes das ovelhas. E a uns Ele vai dizer: venham para o lugar que vos tenho preparado antes da fundação do mundo. E a outros Ele vai dizer: vocês vão queimar no inferno que arde com fogo e enxofre. Então como que eu posso privar vocês da verdade? Então não posso chegar aqui, é um crime, e eu dizer para vocês que está tudo bem, que Deus é amor, que pode continuar se prostituindo, que pode continuar batendo na sua esposa, que pode continuar isso. Não pode, irmão. Aí tem o tio Lipa, né, que é evangélico. A Simone, da Simone Simaria. Quem mais? É um bocado. Aí ele vai para a Igreja Batista Lagoinha. O Wes está falando. Que é da Ana Paula Valadão. Aí o dízimo, o nome desse, hein? Coisa mais triste que pode acontecer na vida de um pastor, uma das, é ele permitir que o dinheiro seja o seu Deus. A igreja precisa de dinheiro? Com certeza. Se você é dessa igreja e não é fiel no dízimo, acho que nem convertido você é. Porque aonde talvez você não consiga ir, irmãos, a tua generosidade vai. Porque luz não se paga só, cadeira. Você chega, tá tudo limpinho, né? Tudo lindo. Alguém limpou esse negócio. Mas tem um pastor chamado Henrique Vieira. Ele é um pastor de teologia liberal. Fala muito bonito. Você escuta ele e chora. Ele, inclusive, ele está candidato, né? Ele se pré-candidatou a deputado. É o pastor do Lula, né? Do Caetano Veloso, essa galera aí, né? Esses artistas, né? Ele deu uma entrevista. Aí uma de suas falas, eu anotei, ele disse assim, ó, em uma de suas falas, olha o que ele falou. A bênção de Deus não está sobre a hétero ou
amizade, mas aquilo que se vive em amor. Como é que pode, irmãos? Ou seja, ele diz que Deus não está preocupado se você é hétero, se é homossexual, o que você é. Embora se você está vivendo qualquer relacionamento que seja, se for em amor, Deus está te abençoando. Como? Aí ele deu uma entrevista, né, o Lázaro Ramos. Depois você vê lá no YouTube. Você enche os olhos d'água. Ele deu uma entrevista do Lázaro Ramos. Aí o Lázaro Ramos pergunta quem é Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Como é Deus? Aí ele começa a falar, e o Lázaro Ramos, não, mas Deus não é aquele velhinho de barba, né, que a gente imagina, dentro dessa caricatura e tal. Aí ele vai começar a falar de Deus. Aí ele vai dizer assim, ó, Deus, ele ou ela, ele diz, não pode ser explicado. Aí Lázaro Ramos, aí ele conta a história de uma criança que a mãe descuidou, né? No metrô de São Paulo, 3 anos, correu dos braços da mãe e entrou no metrô e morreu. Aí ele, quem é Deus? Cadê Deus? Aí ele fala que Deus não é soberano, não acredito que Deus é soberano por causa dessas coisas. Ele vai começar a falar. Mas o que me chama a atenção, irmã Sandra, é que ele faz essa observação. Deus, ele ou ela, aí o Lázaro Ramos chega a dar uma risadinha, aí no final ele fica quase chorando, sentado, né, o Lázaro Ramos, aí acaba a entrevista, nem se desperta. Então como é que pode, irmãos? Não, Deus não é só amor. Deus é amor, Deus é amor. Mas Deus, ele é um Deus de atributos. Deus é um Deus em sua completude. Eu não posso olhar para Deus apenas assim. Isso se torna um mal para mim. E é isso que tem acontecido no Brasil nesses últimos tempos. Por isso que a igreja está se posicionando, querendo um redentor. E ela está fazendo isso através de buscando um político, alguém que vai redimir ela. Mas não, nós não temos partido. A igreja do Senhor não tem partido. Nosso partido é o Senhor. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Lucas 9, quem abriu? A partir do versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem quando vier na sua glória, e na do Pai e na dos santos anjos. Aleluia! Não, irmãos, não é fácil andar com Jesus. Se nós nascemos de novo, a Bíblia exige de nós uma resposta. Por quê? Porque esse Deus de amor, ele precisa que nós venhamos a ser moldados pelas Escrituras, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós vivermos. Porque assim como um pai terreno que olha o seu filho pequeno,
e olha com um olhar de proteção, de amor, de zelo, de cuidado, e vez por outra tem que disciplinar, tem que dar umas lapadas, assim também é Deus para conosco, porque nós não sabemos, na maioria das vezes, aquilo que queremos. Já pensou se Deus tivesse atendido todos os nossos pedidos? Não, Deus em amor, Ele só vai nos conceder aquilo que de fato nós necessitamos. E às vezes a gente pede tantas coisas a Deus, e Deus não faz, achando nós que Deus está tardando. Não, mas é Deus em amor cuidando de mim e de você, porque Ele sabe que neste momento nós não estamos preparados para tal coisa. Irmãos, eu nunca tive carro. Eu era das doideiras, né? Então tinha papocado bem rasinho, esbagaçado, né? E eu nunca tive carro. Mas também nunca fiz questão. Eu era doido, né? Mas aí quando a gente conheceu Jesus, a gente começou a se envolver e começou a aparecer algumas coisas de missões e tal. E a gente começou a fazer muita coisa de Uber, né? Sopão, a gente pediu os carros emprestados da galera e tudo. Dava muita dor de cabeça, porque demorava, tinha que devolver o carro dos irmãos, aí pedia moto emprestada e tudo. E aí Deus foi, a gente comprou um carro, né? Não é nosso não, estamos pagando, né? Mas estamos aí. Mas já pensou se Deus tivesse me dado um carro na época das doideiras? Estava nem aqui. Entendeu? Mas Deus não é amor? É! Mas Deus, Ele é justo. Irmãos, Deus, Ele não é bipolar, que age de uma forma, abrindo mão dos seus outros atributos, não. Quando Deus exerce amor, Ele está exercendo justiça. E quando Deus exerce justiça, Ele está exercendo misericórdia. E quando Ele exerce misericórdia, Ele está sendo bondoso. Ou seja, todas as vezes que Deus age, Ele age em sua completude. Ele age como um todo. E aí o irmão fez uma postagem, um versículo que eu copiei aqui, para trazer. E diz assim, ó, porque, 1 João 5,3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, o amor de Deus para conosco exige de nós renúncia, igreja. Exige de mim e de você negar a si mesmo. Porque nós estamos em carne, nós fomos manchados pelo pecado, então vez por outra a nossa carne vai querer reinar, amém? Sim ou não? É só comigo que acontece. Lutero, ele foi muito, não foi cirúrgico, mas ele, em uma de suas frases, ele teve uma sacada muito show. Ele falou o seguinte, ó: eu achava que o velho homem havia morrido nas águas do batismo. Aí ele vai e diz, mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar. Ou seja, irmãos, é uma luta diária, é uma luta constante. Foi o que nós acabamos de ler. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a cada dia e tome a sua cruz. Nós não podemos tratar ou lidar com o amor de Deus na morte do seu filho de qualquer forma. Isso não implicar na minha vida. Irmãos, nós não podemos ser confundidos com o mundo. As pessoas podem não saber no seu trabalho que você não é crente. Você pode não levar a Bíblia, enfim. Mas as suas atitudes precisam falar mais alto do que as suas palavras. As nossas atitudes têm que dizer o seguinte, ó, quando alguém sacar que você é cristão aí, não, é porque esse elemento aí é crente, né? A gente é todo riscado, né? Aí as pessoas elas são obrigadas a dizer o seguinte, ó,
Eita, eu percebi que ele é mesmo, ele é diferente. Mas nós não podemos ser surpreendidos assim, ó. Não, a irmã ali é crente. Quem? Que conversa é essa? É crente, é do fogo. Fala em línguas e tudo. Ela dali? Mesmo não. O que é isso? Envergonhar o nome de Jesus. Aí nós temos a Priscila Alcântara, né? Me lembrei dela aqui. Aí ela vai dizer assim, a Priscila Alcântara: não, Jesus é um cara muito massa. Ei, Jesus é um cara legal demais. O que quer no filme de Jesus é a galera que anda com ele, ué, falando da gente, da noiva, da igreja. Não, Jesus é um cara descolado, é um cara massa. O que quer no filme de Jesus é a galera que anda com ele. Ela dizendo a Priscila Alcântara, uma jovem louquinha do juiz, doida. Como, gente? A igreja é a noiva. Eu vi uma charge, não sei se vocês já viram, no Facebook. São 2 leões. Aí, que na época, né, na antiguidade, no Antigo Testamento, eles colocavam os cristãos, né, para ser nos coliseus, para lutar com as feras, para os leões comerem. Aí uma charge, uns desenhos aqui no Facebook, é charge que chama, enfim, uns desenhos no Facebook, era 2 leões. Aí um leão com um cristão na mão para comer, aí pede sal ao outro, irmão. Viu, pastor Chagas? O leão diz assim, ó, pro outro: ei, me dá um sal aí. Aí ele vai e diz assim, né? Por saudade da época que os cristãos tinham sabor. Engraçado, né? Mas, gente, é uma afronta a nós. A igreja, gente, ela é uma resposta de Deus aqui na terra. Nós precisamos ser resposta de Deus aqui na terra. O amor de Deus derramado sobre as nossas vidas precisa emanar na vida das pessoas. Mas não é só esse amor de ursinhos carinhosos. É um amor, gente, de verdade. É um amor onde nós vamos ver o irmão ali em falha e em amor a ele a gente vai dizer: ei, irmão, está errado. Gente, procura. Até os nossos evangelismos hoje é errado. Você vê aquela galera no sinal, nada contra, continue indo, né? Me chamar até gol. Jesus te ama. Eu acredito que o efeito que isso surte no sinal é o mesmo efeito que surte no interior, onde não tem comida, onde não tem nada. Ou seja, não surte nada. Porque, gente, ó, se você vê uma pessoa e tem ali uma cobra ou um escorpião perto dela, e você avisa e ela olha, o que ela faz? Dá um pinote, sim ou não? Ela vai tomar um susto. Fala, meu Deus do céu. Alguns vão dizer: Ave Maria. Mas se você não falar nada, se você massagear, ela vai permanecer lá. Então, como é que as pessoas vão ser impelidas a pensar na situação que elas se encontram diante de Jesus, diante da sua rebeldia para com Ele, se nós não falarmos? Por vergonha ou por medo de perder a amizade. Gente, se você não consegue falar para o teu amigo que ele vai de mal a pior, você não ama. Não tem o filho quando está errado, né? Querendo enveredar para os caminhos errados. O pai não está ali pegando no pé. Rapaz, não faça isso não. Rapaz, não vá por aí não. Não dá certo. Menino, te ajeita. Rapaz, misericórdia. Não é assim, gente? Da mesma forma, deveria ser nosso para com o mundo em relação ao amor que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Porque senão, igreja, a gente vai domesticar o pecado, a gente vai fazer os pecados como pecados de estimação.
Aí tem fé que não, vou estar aqui cantando, mas vou estar fazendo o que não pode fazer na semana. Aí tem fé que não, vou estar aqui dançando, mas vou estar fazendo aquilo que só poderia fazer depois que eu me casasse. Aí se não, eu vou estar aqui em cima, mas a minha vida não tem sincronismo. Então eu estou fazendo descaso com o amor de Deus. Deus é amor? Deus é amor. Mas esse amor implica de mim e de você uma resposta. Como não me entristecer diante de uma situação de pecado? Se Ele me amou primeiro. Se Ele provou o seu amor para comigo quando eu ainda era pecador. Como, irmãos, como não me esforçar? Mas antes quer dizer que é o meu esforço que vai me salvar? Não é. Mas o apóstolo Paulo vai falar em Coríntios que nós temos que correr uma corrida que já foi vencida por Cristo, mas só vai ganhar a coroa no final aquele que permanecer até o fim. Existe uma corrida que não é fácil. É a corrida de seguir e servir a Jesus. Essa corrida ela já foi corrida. Jesus, por amor a mim e a você, já fez aquilo que nós nunca poderíamos fazer. Mas nós só receberemos a coroa da vida se nós corrermos até o fim. Porque aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Aí o mundo saberá que nós somos filhos de Deus. Porque o amor exige cuidado, amém, irmãos? O amor, irmãos, exige zelo. O amor, irmão, exige postura. E está tudo no mesmo bojo. Disciplina, santidade. Irmão, se fosse fácil seguir Jesus, se fosse fácil imitar Jesus, Deus não precisaria ter matado seu filho. E sabe o que a Bíblia diz para encerrar? Que quando nós voltamos a praticar as mesmas coisas de antes, ou quando nós fazemos aquilo que não agrada a Deus, dizendo que somos os seus filhos, é como se nós estivéssemos mais uma vez expondo Ele à nudez. Então imagine só aquela sua falha, aquele seu pecado. Cada vez que você comete, é como se você e eu estivéssemos mais uma vez crucificando Jesus. É como se nós estivéssemos dizendo: o seu sacrifício não foi suficiente. Diga misericórdia. E nós precisamos dar uma resposta. Nós precisamos entender, irmãos, que o Santo dos Santos é um lugar sagrado. Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. É dentro de nós que Jesus decidiu habitar com seu Espírito. E aí Deus vai começar a fazer através de nós. Queria convidar a igreja a ficar de pé. Queria chamar o pastor Tiago aqui na frente. Anderson, eu ainda não fiz a minha decisão por Cristo. Mas você está aqui. E o Espírito Santo te trouxe aqui. Antes eu já fiz a minha decisão, mas eu estou vivendo, está difícil. Mas Deus é amor. Mas Deus quer que você viva de acordo com a vontade dEle. Gente, nós precisamos nos arrepender todos os dias. Os
precisamos pedir perdão a Deus todos os dias. Porque se não fosse pelas misericórdias do Senhor, nem eu nem você estaríamos aqui. E Deus é tão misericordioso, tão lindo e tão amoroso, que Ele decidiu usar nós, pecadores, redimidos, para levar o Evangelho da reconciliação para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E por causa desse sacrifício, por causa desse amor, nós somos tornados hoje filhos de Deus. Porque é isso que as Escrituras dizem em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. E a pergunta para você é: você quer ser filho de Deus a partir dessa noite? Então vai rolar uns louvores aqui, né? O pessoal que canta, né? Eu nem chamei você, foi mais para ter vindo. Vamos adorar. Eu acredito que Deus falou demais aos nossos corações. Então agora chegou o momento que compete somente a você dar uma resposta àquilo que você acabou de ficar sabendo através da palavra de Deus. O convite já foi feito. Enquanto nós estamos adorando ao Senhor, se você quer receber Jesus Cristo,